Então, cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Mais uma noite de vitória, de alegria. Que nós estamos aqui na presença do Senhor, né? Amém. E fiquei feliz por tudo aquilo que Deus já usou o irmão para falar, o Salmo 21, os louvores da harpa, né? Amém. Pendão real de Josué, né? Ali. Graças a Deus. E eu fico feliz de estarmos aqui nessa noite, mais uma vez na presença do Senhor, né? Amém. Sem perca de tempo, vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Ezequiel, capítulo 22, versículo 30. As brechas. É bom essa mensagem. Quando eu dobrei o joelho aqui para orar, o Senhor me deu esse versículo, e o tema da minha mensagem é o poder da oração. O poder da oração. A oração continua sendo a chave da vitória. Glória a Deus. Sem oração, nada acontece. Nada acontece. Né? Amém? Amém. Versículo 30 diz assim: Eu busquei dentre eles um homem que estivesse tapando o muro e estivesse na brecha perante mim, por essa terra, para que eu não a destruísse, mas ninguém achei. Amém? Amém. Busquei dentre eles um homem que estivesse tapando o muro e estivesse na brecha perante mim, por esta terra, para que eu não a destruísse, mas ninguém achei. Ainda de pé, vamos abrir ali em Lucas capítulo 24. Livro de Lucas, capítulo 24. São Lucas, médico. Capítulo 24, versículo 30. Lucas 24, 30. Amém? E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão, abençoou e partiu-lhe e lhe deu. Abriram-se então os olhos e conheceram, e ele desapareceu-lhe. E disseram um para o outro: porventura não ardia em nós o nosso coração, quando pelo caminho que nos falava, quando nos abria as Escrituras? E da mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém e acharam congregando os 11 e os que estavam com ele, os quais diziam: ressuscitou verdadeiramente o Senhor e já apareceu a Simão. Amém? Senhor Deus, nosso Pai, eis aqui a Tua palavra, que é santa, que é poderosa, que é maravilhosa. Pai, nós estamos aqui na Tua presença nessa noite. Nós não viemos aqui para passear, nós não viemos aqui para bater papo, nós não viemos aqui para ficar tomando cafezinho, mas nós viemos aqui para buscar a Tua presença, Senhor. Nós viemos aqui para nós nos humilharmos diante de Ti, porque aqui é a casa de Deus, aqui é a casa de oração, aqui é o lugar, meu Pai, na qual nós enfrentamos guerras e batalhas espirituais, na qual nós vencemos através da oração, através do joelho, através do choro, através da Tua busca, Senhor. Por isso abençoa, meu Pai, esta palavra. Importa que Tu cresça e que nós diminuímos. Importa que o Teu nome venha a ser glorificado e que Tu repreenda Satanás e toda a força do diabo e toda a fúria do inimigo contra nossas vidas, contra a nossa casa, contra a nossa família. Que o Senhor Jesus te repreenda, Satanás, e que o Senhor nos cubra com o Teu sangue. Guarda o pastor Carlos Alberto, Teu servo, que abriu essa porta de oração. Guarda a senhora missionária Jussara, seus filhos, a sua casa e seus netos. É o que nós te pedimos. Guarda também a minha vida, meu Pai, e nos protege com a destra da Tua justiça, perdoando nossos pecados e nos dando a vitória.
Em nome de Jesus. Amém? Amém. Pode se assentar dando glória a Deus. Glória E a aleluia. Jesus, aleluia. O poder da oração. Amém. Quando nós vemos esta palavra, o Senhor fala no começo, lá no livro de Ezequiel, que o Senhor estava procurando alguém que estivesse na brecha para interceder, para orar, para que não haja uma destruição. E nós vemos que o que está acontecendo, inclusive aqui nesse ponto de pregação, é mister acontecer. Nós vemos, aleluia, que o amor de muitos tem se esfriado. Nós vemos, aleluia, que a volta de Cristo está, aleluia, às portas. Porque nós vemos, aleluia, o que tem acontecido, aleluia, nas igrejas aí fora e em outros lugares. Porque a palavra do Senhor, ela é muito clara. E quando nós olhamos para a palavra do Senhor, Deus, aleluia, ele disse para Ezequiel que ele não via ninguém que estivesse na brecha, tapando, aleluia, aleluia, na brecha, tapando, aleluia, as brechas que estavam ali, buscando o Senhor, aleluia, para que não houvesse uma grande destruição. Quando nós vemos aqui agora, no livro de Lucas, capítulo 24 em diante, fala desses dois homens que estavam no caminho de Emaús. E eles estavam falando sobre o Cristo. Estavam conversando sobre a sua crucificação e sobre tudo aquilo que havia acontecido. E quando nós vemos isso, Deus procura os sinceros. Deus procura os fiéis. Deus procura aqueles que o amam em espírito e em verdade. Porque é muito bonito e é muito fácil eu amar o Senhor em espírito e em verdade quando eu estou na ceia dele. Quando eu estou, aleluia, servindo a ceia ou tomando a ceia com a igreja lotada. O Senhor, ele procura os verdadeiros adoradores para tapar as brechas. O Senhor procura os verdadeiros adoradores que se lamentaram com a morte de Cristo, mas ansiavam por ele, aleluia. Na qual ele apareceu para aqueles dois homens, aleluia, e o coração deles ardia, aleluia, porque ele se apresentou e, aleluia, e ainda serviu pão para eles, aleluia, no caminho, aleluia. Quando nós, aleluia, aprendemos essas passagens, nós entendemos e vemos que o nosso Deus não depende de quantidade de pessoas para se manifestar, porque quando o céu se abre, aleluia, a cura, a libertação, a milagre, a salvação e a livramento de morte, não só para nós, mas para nossa família e para nossos parentes. Amém. Quando nós olhamos essas palavras, nós nos assombramos e nós aprendemos com alguns homens de Deus, aleluia, que passaram por situações com Deus especificamente. Nós olhamos lá para trás, aleluia, e nós vemos um Jacó, aleluia, e esse homem chamado Jacó, aleluia, glória a Deus, ele estava deitado, aleluia, e ele dormiu. Diz assim: e partiu, pois, Jacó de Bérseba e foi-se a Harã, e chegou a um lugar onde passou a noite, porque já era sol, e pôs-se e tomou uma das pedras daquele lugar e pôs na sua cabeça, e deitou-se naquele lugar, e sonhou, e eis que era posta na terra uma escada, cujo topo tocava os céus, e que os anjos de Deus subiam e desciam nela. Eu posso ter a certeza absoluta que o céu está aberto neste lugar, e que os anjos do Senhor estão subindo e descendo neste lugar. Porque nós somos melhor que alguém? Não, nós não somos melhor que ninguém, mas nós sabemos que o fogo verdadeiramente está neste altar. Mas nós sabemos que tem muito altar, que o fogo não está mais, que só tem barulho, mas nós sabemos que neste lugar tem fogo do céu. E nós entendemos que um Deus justo que nós servimos, um Deus verdadeiro que nós servimos, Deus, ele se agrada dos verdadeiros adoradores, não por aquilo que ele pode dar, não por aquilo, aleluia, que nós almejamos, seja financeiramente, profissionalmente, ou por aparências, aleluia, mas Deus, ele prova o caráter da pessoa no oculto e no escondido. Amém. Deus prova o caráter da pessoa quando ela está
está sozinha com Deus ou quando ela está com poucas pessoas. Porque nós vemos, aleluia, que o Senhor procurou alguém para tapar a brecha, mas não achou. Mas achou 2 homens que estavam na brecha, no caminho de Emaús. Deus achou Jacó, aleluia, deitado no meio do caminho e teve um sonho, uma revelação de uma promessa de Deus para a vida dele. Amém. E eis que o Senhor estava em cima. E sonhou, e eis que era posta na terra uma escada, cujo topo tocava nos céus. E eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Amém. E eis que o Senhor estava em cima dela, e disse: eu sou o Senhor, o Deus de Abraão, teu pai, e o Deus de Isaque, e esta terra em que está deitado te darei a ti e a tua semente. O Senhor, ele fala no nosso coração uma confirmação do Salmo 21, porque o Senhor disse para o rei Davi: eu te entregarei os teus inimigos nas tuas mãos, porque eu sou contigo, diz o Senhor. Eu achei interessante, aleluia, esta palavra, porque nós vemos, aleluia, o Senhor repetindo a mesma coisa, aleluia, para Jacó, aleluia, dizendo que ele é o Senhor e que tinha dado esta terra para ele, aleluia. Nós vemos, aleluia, que o Senhor faz aliança com aqueles que buscam aliança com ele, com a sua fidelidade, por amor a ele. Nós vemos que naquele dia os livros serão abertos e todos vão dobrar os joelhos naquele dia, e lá não vai existir uma máscara, não vai existir, aleluia, aleluia, situações em que as pessoas vão olhar as outras por aquilo que elas são de fora, mas foi aquilo que elas conquistaram com suas orações, com seus joelhos e com a sua fé com o Senhor e com a sua fidelidade a Ele. Porque o tema da mensagem é o poder da oração, o poder da comunhão com Deus, o poder da intimidade com Deus, o poder de andar com Deus, o poder de amar o Senhor, o poder de falar com Ele, independente das pessoas e das situações. Nós olhamos dentro desta palavra, aleluia, uma fidelidade de Deus com uma pessoa só, uma fidelidade de Deus com 2 pessoas no caminho de Emaús. E a tua semente será como o pó da terra, estender-se-á ao ocidente, ao oriente, ao norte, ao sul, e em ti, na tua semente serão benditas todas as famílias da terra. Eis que eu estou contigo e te guardarei para onde quer que fores, e te farei tornar a esta terra, porque não te deixarei até que haja feito o que tenho dito. Amém. Acordado, pois, Jacó do seu sono, na verdade o Senhor estava neste lugar e eu não sabia, e temeu e disse: quão terrível é este lugar! Este não é outro lugar senão a casa de Deus, esta é a porta dos céus. Pastor Carlos Alberto, se o Senhor pudesse abrir a janela dos céus agora, se o Senhor pudesse nesse exato momento, aleluia, fazer com que os vizinhos que estão aqui, todas as pessoas que estão ao redor deste lugar, abrissem os olhos espirituais e a ver o que está acontecendo agora nesta palavra. Porque os anjos do Senhor estão subindo e descendo aqui neste lugar, senão aqui é a casa de Deus, aqui é o lugar onde o Senhor está. Amém. Então iria tocar a campainha e muitas pessoas iriam querer entrar para ser curadas, para ser libertas, para ser abençoadas. Porque não é isso que acontece, aleluia, com os tais homens de Deus que aparecem por aí afora, usando seus dons para poderem se, aleluia, promoverem. Mas nós estamos aqui e nós sabemos que nós não vamos sair daqui de mãos vazias. Amém. Porque o Deus, aleluia, que estava no caminho de Emaús, o Deus, aleluia, que está no Salmo 21, o Deus que está, aleluia, na escada de Jacó, é o mesmo Deus que está aqui nesta noite. Amém. Deus, ele se apresentou para Moisés, chegou para o povo e falou: santifica durante 3 dias, e jejuai e orai, porque eu vou me apresentar para este povo rebelde. Glória a Deus. E foram até ao Monte Sinai.
Amém. Foi quando, aleluia, Hadasudecai, eu estou sentindo a presença do Eterno aqui, aleluia. O Senhor se apresentou para Moisés. Moisés se maravilhou. Houve trovões, houve sonido, aleluia, de buzina. O poder e a glória do Eterno desceu no Monte Sinai. Aleluia, Moisés ficou maravilhado de ver aquilo, aleluia, mas o povo tremeu. O povo pediu para Moisés para fazer com que Deus não se manifestasse mais daquele jeito, porque quem não tem intimidade com Deus, aleluia, pede para Deus ficar quieto. Quem não tem intimidade com Deus não aguenta ouvir o sonido de Deus e a sua glória e o seu poder. Haladassuribicai. Mas aquele que ama o Senhor de verdade, ele sobe monte, ele vai para ponto de pregação, ele busca o Senhor independente de qualquer coisa, porque ele quer sentir a glória e a presença de Deus. Muitos buscam o Senhor por status, muitos buscam o Senhor, aleluia, para poder agradar os homens. Muitos buscam o Senhor até mesmo por uma religiosidade de uma igreja, mas aquele que entendeu que buscar ao Senhor em espírito e em verdade é ver o céu aberto e Deus descendo com a sua coluna de fogo para poder abençoar o seu povo. Muitos perdem a oportunidade e acordam no outro dia e falam: por que minha vida continua a mesma coisa? Por que meu filho está na UTI? Por que aconteceu com isso? Por que eu perdi o emprego? Por que eu estou doente? Por que aconteceu isso comigo? Aconteceu aquilo comigo? É porque Deus te chamou para você tapar a brecha, mas você fez pouco caso, mas você não fez caso da palavra, do pão de pregação, da oração. Você acha que isso aqui não vale nada, mas o Senhor manda falar para mim e para você: o céu está aberto nesse lugar e Deus vai continuar descendo fogo neste lugar, aleluia. Rabadai decalabacharabadaiaçai. 2 Reis capítulo 6, aleluia, aleluia. Acho que é 1 Reis capítulo 6, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Não, é 2 Reis mesmo, pastor. 2 Reis capítulo 6, aleluia. Nós vemos um homem chamado Eliseu e seu serviçal. E o rei da Síria fez guerra a Israel e consultou com seus servos, dizendo: em tal e tal lugar estará o meu acampamento. Mas o homem de Deus enviou ao rei de Israel, dizendo: guarda-te de passares por tal lugar, porque os sírios desceram ali. Pelo que o rei de Israel enviou aquele lugar do que o homem de Deus lhe falara e de que o tinha avisado, e se guardou ali, não uma nem duas vezes. Então se turbou com este incidente o coração do rei da Síria, e chamou os teus servos e lhe disse: não me farei saber quem de nossos é pelo rei de Israel? E disse um dos seus servos: não, ó rei, meu senhor, mas o profeta Eliseu, que está em Israel, faz saber ao rei de Israel as palavras que tu fala na tua câmara de dormir. E ele disse: vai e vê onde ele está, para que eu envie e mande trazê-lo. E fizeram saber, dizendo: eis que está em Dotã. Então enviou para lá cavalos e carros e um grande exército, os quais vieram de noite e cercaram a cidade. O Senhor diz, o tema da mensagem é que o Senhor procurou, aleluia, alguém que estivesse tapando a brecha. É o poder da oração. Eu acho um absurdo, aleluia, as pessoas não valorizarem o poder de buscar Deus em oração. Aleluia, nós vemos do graveto, que o graveto que acende o outro vai acendendo uma chama até se tornar uma fogueira. E eu me lembro que quando nós nos uníamos em oração, na época da nossa igreja antiga, os nossos pastores falavam assim: vamos nos unir em oração, vamos dobrar o joelho junto, vamos buscar ao Senhor junto. E aí era batismo com o Espírito Santo, era dom espiritual sendo derramada, eram os pastores intercedendo um pelos outros.
Era pessoas sendo renovadas, porque todos estavam unidos no mesmo propósito em oração, buscando poder, presença e glória de Deus nas orações. E o que nós vemos, aleluia, são pessoas de coração vazia, pessoas que não têm compromisso com a palavra e com as orações, pessoas que estão preocupadas somente de estarem, aleluia, na sua convivência de amizade. Mas nós estamos aqui tapando a brecha e orando pela igreja, orando pelos pastores, orando pela obra, porque nós cremos, assim como Abacuque, aviva, Senhor, a tua obra no meio dos anos. Assim como Neemias, que estava chorando pela obra, sozinho, jejuando e orando, chorando, sozinho. E o rei viu, aleluia, como Neemias estava sofrendo, porque ele viu que os muros de Jerusalém estavam destruídos. Deus deu a visão espiritual para Neemias, deu entendimento para Neemias, e Neemias se levantou e pediu cartas para que o Senhor pudesse fazer com que, aleluia, ele conseguisse êxito na reconstrução dos muros. E Deus foi unindo pessoas a Neemias para reconstruir os muros. Glória a Deus. Amém. Então Deus não depende de quantidade de pessoas, mas Deus depende de pessoas fiéis a Ele na oração, preocupada e gemendo pela obra, gemendo pela sua causa. Nós vemos muitas coisas e muitos templos estucados, bonitos, aleluia, mas sem a presença, sem a glória, sem o poder, sem a manifestação do Senhor. E nós vemos, aleluia, que é tempo de o Senhor fazer um avivamento no meio do seu povo e fazer uma nova história e escrever um novo propósito. Que tiver que arrancar, que arranque, que tiver que levantar, levante, mas eu creio na palavra do Senhor, que o poder da oração faz com que Deus faça o que tem que ser feito, para que o nome dele venha a ser glorificado, para que o fogo do céu desça sobre os altares novamente, porque se existe Neemias orando, se existe pessoas no caminho de Emaús orando, se existe um Jacó, aleluia, na beira de uma escada, se existe um Eliseu, aleluia, Deus ele faz a obra. Então enviou para lá carros e cavalos e um grande exército que vieram de noite para cercar a cidade. Tem crente que está dormindo, tem crente que está achando que está tudo bem, mas a cidade dele está cercada. O diabo está querendo destruir a casa dele, a família dele, as pessoas que estão ao redor dele. Muitas vezes nós nos colocamos nesta mensagem e às vezes nós dormimos espiritualmente, mas nós vemos a nossa casa cercada pelo inimigo, a nossa família cercada pelo inimigo. E nós estamos clamando, orando pelas nossas famílias, aleluia, para que o Senhor faça um avivamento. Nunca aconteceu nesses últimos dias um grau tão alto de bruxaria, de satanismo, de ocultismo no meio das famílias. Nós vemos o diabo, ele tem entrado como sapatinho de algodão, aleluia, tentando nos destruir, a nossa família, a nossa casa, os nossos parentes, com coisas, aleluia, que não vêm do Senhor. E o moço do homem de Deus se levantou muito cedo e saiu, e eis que um exército tinha cercado a cidade com cavalos e carros. Então o seu moço lhe disse: ai, meu senhor, que faremos? É isso que acontece na hora da angústia, é isso que acontece, igual o talento lá das 10 lâmpadas, 5 eram prudentes e 5 eram loucas. A porta está para se fechar, Jesus está às portas. Aleluia, amém. Olha o que o Senhor está me dando aqui agora. Era 5 prudentes e 5 loucas. As 5 loucas se encostavam nas prudentes, que tinha óleo. Para ter óleo tem que buscar na oração, tem que descer, tem que sair da cama, do cobertor, tem que sair da televisão e vir buscar o Senhor. Aleluia. Depois não adianta reclamar não, porque Deus falou: eu te dei a chance, mas você não quis, porque eu procurei alguém que tivesse tapando a brecha, mas eu não achei.
As 5 tolas, aleluia, quando veio o esposo para buscar, correu atrás do azeite, mas não tinha. E que eu aprendo com isso? Se você não tem azeite, você não sobe. Se você não tem a presença, você não sobe. É que nem o trigo e o joio. É que nem o bode e a ovelha. Não sobe. Porque não tem a presença, porque não ama o Senhor em espírito e verdade, porque não deseja afetuosamente as coisas do Senhor, aleluia. É o que nós vemos nesses últimos dias, porque aí aperta, aí liga para o pastor Carlos Alberto: pastor, ora por mim, aleluia, olha o que está acontecendo na minha família, mas você vem pagar o preço da oração? Não vem, aleluia. É o que o serviçal fez. Olha, o exército secou, está cheio de demônio, meu filho está miseravelmente endemoniado, a minha parede está na UTI, eu estou desempregado, eu estou passando isso. Vem aqui, pastor Carlos Alberto, vem aqui, pastor João, vem aqui, me ajuda em oração, porque eu estou sofrendo. Aleluia. E o Senhor quer que a gente venha pagar o preço, que a gente tenha intimidade de oração, para que quando chegar o dia mau, a gente pudesse estar firme. E ele disse: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com ele. E orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abra os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço e viu, e eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. É o que está acontecendo aqui agora. Está cheio de anjo aqui, aleluia. A presença do Senhor é forte aqui neste lugar. E Deus está presente aqui neste lugar. Porque com Deus, irmãos, aleluia, não existe, aleluia, hipocrisia. Ou você é ou você não é. Ou você está ou você não está. Errar nós erramos, cair nós caímos, pecar nós pecamos, falhar nós falhamos, mas Deus se agrada daqueles que buscam, aleluia, o conserto e querem se acertar e querem fazer a coisa correta. Aleluia. Carros, cavalos e fogo, aleluia. E como desceram a ele, Eliseu orou ao Senhor e disse: fere, peço, essa gente de cegueira. E feriu de cegueira conforme a palavra de Eliseu. Nessa noite, Deus está cegando nossos inimigos. Deus está cegando aqueles que se levantam contra nós. Deus está repreendendo obra de macumbaria, feitiçaria, obra de magia negra na nossa família, obra de ocultismo, obras, aleluia, do inferno, Exu Caveira, Pombagira, Zé Pilintra. Deus está repreendendo o satanismo. Deus está repreendendo frieza espiritual, porque Deus está cegando o inimigo através do poder da palavra. Amém. Rabanai de Calabassuri Bicai. É um Gideão que estava malhando trigo no lagar, que estava só, era o menor na casa de seu pai. Ninguém dava nada para Gideão, mas o anjo do Senhor estava com Gideão. E disse que ele era um varão valoroso. E que ele iria fazer com que o povo vencesse, aleluia, os amonitas, os gibeonitas, aleluia. É o que Deus fez com aquele homem. E Deus foi tirando dos 20.000, foi caindo para 300. Deus às vezes, aleluia, ele faz uma peneira mesmo, porque não é qualquer um que pode estar na presença de Deus. Não é qualquer um que pode estar, aleluia, na sua presença, aleluia. Porque Deus não é obrigado e nem obriga ninguém a buscar a sua face, porque Ele é Deus e a porta dele ainda continua sendo estreita. Aleluia. E nós vemos aqui nesta palavra que Deus está repreendendo o mal, que Deus está levantando os gideões, Deus está fazendo com seus 300 valentes, faça com que o exército inimigo caia por terra. Glória a Deus. É uma oração simples, aleluia, do sacerdote, na qual viu o rei, aleluia, Senaqueribe se levantando contra o exército, aleluia, contra o povo de Israel. E um anjo só desceu e matou mais de 180.000 dos inimigos. Nessa noite o Senhor está nos convocando para orar.
O Senhor está nos convocando de nós sairmos da nossa casa, da nossa cama, de entender que o exército está cercado da tua família, que o exército está cercado da tua casa, e você não tem esse luxo de ficar deitado na tua cama, dormindo, assistindo a TV, aleluia, a novela, e não vir para buscar o Senhor neste lugar. Nessa noite Deus manda falar para mim e para você que Ele está te buscando alguém para tapar a brecha pela tua casa e pela tua família, porque você não sabe o seu dia de amanhã. E o dever nosso é vir buscar o Senhor. E não espera a coisa apertar não para buscar. Porque às vezes as pessoas, elas são tão acomodadas com as coisas de Deus, que elas se acomodam de uma tal forma, que espera a coisa acontecer, a desgraça acontecer, o mal pior acontecer, para vir chorando aqui e buscar o Senhor aos pés dele. E Deus manda falar para mim e para você: não espere acontecer o dia mal para você me buscar. Deus está passando com plumo. Deus está passando com plumo. E Deus está visitando casas. Deus está visitando lares. Deus está visitando famílias. Deus está entrando com providência para poder mostrar que Ele é Deus na nossa vida e neste lugar. Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Aquilo que Ele promete, Ele cumpre. É um Josué, como já foi falado aqui, na qual o Senhor disse para ele meditar de dia e de noite na palavra, para ele buscar a presença. Amém. Aleluia. E Deus deu exércitos inimigos para Josué. Nós estamos vendo, aleluia, o amor de muitos se esfriarem. Nós vemos o comodismo, nós vemos a falta de compromisso com a sua palavra, com a oração. Aleluia, nós vemos partidarismo, aleluia, falta, aleluia, de entendimento e de sabedoria. Mas nesta noite o Senhor está levantando, aleluia, os seus Gideões, os seus Neemias. Deus está levantando os seus Eliseus. Deus está levantando os seus Emaús, aqueles meninos que estavam no caminho de Emaús, para buscarem Ele em espírito e em verdade. O que me deixa mais triste, mais preocupado, é que naquele dia todo joelho vai se dobrar. E o Senhor fala que muitos vão tinham a chance, mas não têm. Nós vemos que teve um culto de missões. Nós vemos o pastor falando, aleluia, de lugares de cortina de fogo, lugares que, aleluia, as pessoas não têm acesso à Bíblia e à oração. Pastor, eu vi, sabe aquele lugar que tem um monte muito alto que tem, é até um lugar que o pessoal vai para fazer alpinismo, né? O lugar alto, esqueci o nome do monte, é o monte mais alto que tem. Então tem a cidade lá, e a cidade ela é consagrada a Buda, né? Eu esqueci o nome da cidade. Quando eu vi isso eu temi, eu falei, meu Deus, que coisa tremenda. E são várias aldeias, né? E foi um grupo de evangelismo, de oração lá. Uma coisa que o Senhor fala para mim aqui neste lugar, que para nós conseguirmos manietar o valente e vencer o diabo nas pessoas que a gente ama, é só com o poder da oração. Amém. E aqueles homens fizeram propósitos de oração, de jejum, clamando ao Senhor, e Deus falou, vai lá que eu já dei a vitória. Quando o pastor chegou com a equipe dele naquela aldeia, as pessoas já começaram a cair endemoniadas. As pessoas começaram, aleluia, a vomitar macumbaria. Jovens, meninas, adolescentes começaram a cair do nada, só com a chegada deles. Isso que é o poder da oração. Amém. Uma igreja forte, aleluia, é uma igreja que valoriza a oração. Amém. Sem a oração a igreja não vai para lugar nenhum. Só se torna um lugar de encontro e de bate-papo.
Mas nesta noite eu creio que Deus está fazendo um avivamento através do poder desta palavra. E nós vamos entender que nós vamos ver que a nossa casa, a nossa família vai servir ao Senhor. Eu creio que o Espírito Santo vai incomodar vidas e pessoas para estarem aqui buscando ao Senhor pelas suas famílias, por si mesmo, aleluia, e entender que este aqui é a casa de Deus. Este aqui é o lugar onde o céu está aberto, onde os anjos do Senhor estão subindo e descendo neste lugar. Aqui é o lugar que Deus estabeleceu a glória dele. Aqui é onde, aleluia, o sonido da buzina e o trovão desce sobre este lugar. Porque senão aqui é a casa de Deus. Aleluia. Então que o Senhor abençoe a nossa vida com esta palavra. Amém. Que nós possamos sair daqui de posse de vitória. Que em nome de Jesus, você que está ouvindo esta mensagem, ore pela sua família, pela sua casa. Não desista de interceder. Venha no ponto de pregação. Venha nas orações aqui do pastor Carlos Alberto. Aleluia. Busque o Senhor enquanto se pode achar. Invocar enquanto está perto. Porque o Senhor busca os verdadeiros adoradores, porque aqui foi falado que Deus está dando vitória para o rei, Deus está dando vitória para os seus, Deus está repreendendo, cegando o entendimento do inimigo, aleluia. Deus está dando cura, libertação, Deus está dando cartas para reconstruir muros destruídos, aleluia. Deus está levantando os seus gideões para destruir os poderes das trevas, mas tudo isso é com o poder da oração. Amém. Aleluia. Não é assistindo TV, não é debaixo da coberta. Porque naquele dia Deus manda falar para mim e para você com muito temor. Eu vou cobrar de você, porque eu cobrei, eu pedi, eu levantei profetas para falar para você que eu busquei alguém que estivesse tapando a brecha. Aleluia. Mas eu não achei ninguém. Mas hoje o Senhor ele te convoca para você sair da tua casa e vir buscar o Senhor aqui, aleluia, e que você possa receber a vitória da parte de Deus e que Deus te abençoe em nome de Jesus. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.